Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da Parametrocast. Como eu sempre falo aqui, é o primeiro podcast de escritório de contabilidade de Birigui região. E hoje, gente, eu estou muito feliz, né? Porque a gente trouxe aqui hoje, né, na verdade, dois empresários, gente, que olha, eu tô aqui olhando para eles, dá para ver que tem brilho nos olhos deles, gente, porque eles são empresários natos. Se você procurar no dicionário a palavra empreendedor, tá esses dois aqui, tá? Então, assim, a gente tem muito prazer de receber hoje o Maxwell, da pizzaria Dom Belloni, daqui da cidade de Birigui, que está em expansão, inclusive, viu? E a Priscila, da Pede Aí Açaí da Pri, que também está em expansão, tá? Aqui na cidade de Birigui. E eles hoje vão contar histórias aqui para nós, né? A sua história, como eles começaram, tá bom? E vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Eu espero aí que vocês interagem com a gente, vocês comentem aí, ó. E sigam o Instagram deles, hein? Que eles trazem novidade ali no seu ramo, tá? Então é isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Prazer. Nem parece que a gente se conversa, né? Então vamos lá, então. Bom, nós estamos aqui, né, com o Maxwell, né? O Max. Seu nome é muito comprido, tá? Então vamos falar Max. E a Priscila, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma história, tá, gente, com esses dois aqui, tá? É uma honra ter vocês aqui, tá? Poucas pessoas sabem, né? Mas o Flávio, meu marido, ele já trabalhou na empresa do Max. O Max já foi patrão do Flávio. E numa época a gente estava construindo a nossa casa, né? E eles também estavam em expansão, né? O Max, ele deu uma oportunidade para o Flávio, né? Na parte de entregas, né? E foi uma bênção, acho que ficou um ano mais ou menos lá, quase um ano, né? E foi lá que ele viu, né, que eles trabalham de forma diferente mesmo no ramo da pizzaria, tá? Então, a gente tem uma história aí com eles, né? E hoje eles são parceiros da Parâmetro, né? Olha que legal. E a Pri, nós temos uma amizade de mais de 10 anos, né, Pri? Bem mais. Bem mais, né? Bem mais a sua família. Eu não tinha nem a Lara vai fazer 15. Ah, então é bem mais. Então é bem mais. Por aí, então, gente. Então, estamos bem servidos hoje, tá? Bom, sejam muito bem-vindos oficialmente, tá? Vamos agora dar início aqui. E eu vou começar agora. Primeiro eu vou começar com a Pri, tá, Pri? Eu quero que cada um de vocês contem para nós, cada um aí na sua área, a história de vocês. Como que vocês começaram? Como que foi essa paixão pelo açaí, pela pizzaria, por pizza, né? Eu quero saber, gente, tem que ter algum fundamento aí. Vamos lá, Pri, conta pra gente. Como que você começou? Tem fundamento, sim. Eu cheguei em Birigui, eu vim de São Paulo para morar em Birigui em 2005. E lá em São Paulo eu era acostumada a tomar açaí. Porém, aqui em Birigui, quando eu cheguei, não tinha o açaí. E eu tinha vontade. Não tem açaí, não tem açaí. E eu sempre brincava, um dia eu vou montar um ramo de açaí aqui. Essa cidade, e eu tinha vontade de ir embora. Mas você sempre gostou de açaí também? Sempre gostei de açaí. E muito pouco sorvete. Eu gostava do açaí. E foi passando os anos, eu fui ficando em Birigui, não fui embora, porque a minha vontade era ir embora, né? Vocês sabem. E foi passando, foi passando, foi passando. Aí meu pai, acho que em 2015, mais ou menos, ele comprou um trailer e colocou lá na avenida da Nelson Caliço, açaí e suco. Aí a minha avó veio ficar doente, né? Minha avó tem Alzheimer, meu pai que cuida dela. E meu pai viu um momento que ele não podia mais tomar conta do trailer, ofereceu para nós comprar. Não tinha dinheiro. Eu não lembro dessa época do trailer de vocês. Não. Era do meu pai. E não tinha dinheiro, passou, meu pai vendeu o trailer, tudo. Aí ele falou assim para mim um dia, você não quer, né? Tem bastante cliente minha que ainda pede açaí, ele montava em casa e levava para os clientes lá no Nelson Caliço. Você não quer pegar essas clientes? Você não quer você fazer isso? Porque eu já não tô tendo mais tempo. E eu era manicure. Aí tá, eu falei, tá bom. Aí pegava um dinheirinho da manicure, mandei fazer Investia no açaí. Outro pegava outra semana, ia lá e comprava copo. Aí fui comprando todas as coisinhas que eu precisava. Por fim, fui lá e comprei, pedi a caixa de açaí. Fiz os açaí que cabia no meu congelador, que quantidade de copos, saí na rua vendendo. Ah, isso eu lembro. Da garagem, do feirão de automóveis. Isso. E você andando no feirão lá no Lago da Raquete com isopor. Uma caixa de isopor emprestada. Isso eu lembro. E corria contra o tempo para os açaí não derreter. Aí fui comprando minha caixa, né? Minha própria caixa térmica, porque a que eu tinha era emprestada, tinha que devolver.
E começou, né? E comecei a pegar nome ali na Nelson Calixto, ia na frente do Mercado Bandeirante. E isso por quê? Também teve um fundamento. O meu filho foi diagnosticado com reumatismo. E o Rafa trabalhava viajando, né? O dinheiro que o Rafa trabalhava era para suprir as contas da casa. Sim. E ele precisava de um plano de saúde que atendesse o caso dele. Aí eu falei, vou começar a vender, né? Vou continuar como manicure, vou vender o açaí, o dinheiro do açaí eu pagar o tratamento dele. O primeiro dia que eu vendi o açaí, o primeiro final de semana, deu que eu ganhei o mês inteiro como manicure. Aí, é o empreendedorismo, é assim, né? Algo de... Aí comecei, né, a focar só no açaí. Aí tá, eu comecei a pagar o plano de saúde do Gustavo, a medicação do Gustavo. Ah, não tem internet em casa, vou colocar internet. Opa, minha vida tá melhorando, né? Passou um tempo, né, quando tava engrenando, né, tudo, eu fiquei doente. Sim. Que aí foi aquela fase, né, que eu fiquei de cama, não me mexia, fiquei tetraplégica, os médicos achavam que eu ia morrer, tudo. Paramos com açaí. Aí eu comecei a melhorar. Veio a pandemia. O Rafa viajava, não podia viajar mais. E naquele desespero, o dinheiro acabando, né? Ele não podia viajar, se não viajava não tinha dinheiro, né? Não trabalhava. O dinheiro acabando, o que vamos fazer? Ele foi pedir emprego para uma pessoa que ele já tinha trabalhado. Aí o cara falou, que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Né? Mas nesse ramo, eu não quero voltar mais. Né? Mas o que você precisar de mim, eu tô aqui. E foi numa segunda-feira, e no domingo a palavra tinha vindo na igreja. Né? Deus quer abrir uma porta para você. Né? E talvez você está insistindo em algo que não é o que Deus quer. Sim. Né? E aí quando ele voltou chateado, tudo. Né? Ele falou, eu falei assim, lembra da palavra que veio no domingo? Às vezes não é isso. Aí veio um outro amigo nosso, né, que falou que ele também trabalhava viajando, hoje ele também é um grande empresário na cidade, também na área de alimentação, e falou, Rafa, quando a Pri vendia açaí, quanto que ela ganhava? Se vocês dois, começar vocês dois agora, né, com açaí. Aí ele me perguntou isso, ele falou, o fulano falou isso, né, e aí? Eu falei, né, olha tudo que eu pagava, né, eu tirava assim, trabalhando da 1 da tarde às 5, tirava mais de R$1.000 no mês. Sim. Né? Era todos os luxos que a gente tinha ali em casa, assim, né? Com as crianças e tudo. Aí ele falou, o que você acha? Eu falei, a gente tem tanto de dinheiro. Na sexta-feira eu faço tratamento em Ribeirão. Na sexta-feira eu ia para Ribeirão. Eu falei, a gente pede o açaí, ele vai chegar na quinta, sexta eu vou para Ribeirão, e a gente coloca na rede social, que no sábado pede aí açaí da Pri vai voltar. Porém, eu não ficava 20 minutos em pé. Sim. Não tínhamos moto, né? E o William, meu irmão, tinha sofrido um acidente de moto, tava com a moto dele parada, com as prestações atrasadas. Tinha minha irmã de 15 anos parada em casa. Né? Aí eu falei pra ele, eu chamo a Giovana pra vir me ajudar com açaí. A gente pega a moto do William emprestada pra você, você faz as entregas. Eu e a Giovana, eu fico mais no WhatsApp, a Giovana monta os copos. Pronto, montou a empresa. Pronto. A equipe tá pronta. Fez o pedido. O pedido que eu fiz era o pedido que eu costumava trabalhar com uma semana. Sim. A quantidade de matéria-prima que eu pedi. Fizemos tudo isso, né? Tudo encaixadinho. No sábado começamos. Menina, começou a bombar. Começamos 1h da tarde, vamos parar 10 horas da noite. Entendi. Conclusão, toda a matéria-prima acabou. Paramos de trabalhar porque a matéria-prima acabou. Então o negócio é bom. Então foi bom. Eu que não ficava 20 minutos em pé, eu fiquei da 1 da tarde até as 10 da noite. Às vezes seu corpo tava precisando disso, sabia? Voltar a trabalhar, Sim, né? Exatamente. E ali foi. Isso foi em 2020, né? Foi mais ou menos abril de 2020. Aquele ano nós começamos totalmente falidos. Eu lembro de um dia, logo depois do ano novo, sentada na calçada, eu na cadeira de roda, o Rafa sentado na calçada assim no chão, as crianças brincando. E ele falou pra mim, eu tenho uma dívida de mais de R$30.000. Eu vou ter que dar balão em alguém que eu não queria, mas vai ser necessário. E ali Deus foi tão grande na nossa vida, né? Eu falo assim, a pandemia, né? Muita gente perdeu, né, entes queridos, tudo.
Mas eu falo que a pandemia, aquele ano de impulsionou 2020, o negócio de vocês. não a pandemia, mas o ano de 2020, para mim foi o ano da minha vida. Sim. O ano que eu renasci, né? Tanto no meu físico, né, na minha saúde, Sim. quanto Na empresa. na empresa. E aí começamos nós dois. Aí o William pediu a moto de volta, compramos a nossa moto. Né? A Giovana já não morava mais na casa da minha mãe, já veio morar na minha casa, tinha um quarto vazio, fiz o quarto pra Giovana lá. Pri, quanto que você vai me pagar? Quanto que eu vou te pagar? Eu não sei. Vem trabalhar comigo, que eu ganhando, você ganha também. Sim. Por fim, minha cozinha ficou pequena, a gente fechou a minha sala. E foi para um prédio próprio. Não, fechamos a sala da minha casa e fizemos uma cozinha onde era a minha sala. Certo. E ali todos os clientes, a gente queria tomar aí, mas a gente ia na minha casa. Aí comecei a comprar cadeira, mesa, colocava, né, lavava a área todo dia, colocava lá na área de casa. Aí muita gente ia lá tomar. Final de 2020. Todas as dívidas que a gente começou no começo do ano, cartão de crédito, cheque estourado, tudo nome sujo. Em dezembro, a gente estava com tudo pago. Né? O carro, que estava sempre em busca e apreensão, pagava uma, vencia outra, dava busca e apreensão, pagava uma. Quitamos esse carro, sobrou um dinheiro e vamos viajar. E foi tanta coisa que a gente passou, né? Sim. Fomos viajar, tiramos férias, voltamos. No caminho, voltando da viagem para cá, o Rafa falou assim, vamos abrir o ponto físico? Às vezes vocês precisavam disso, sair para fora do ambiente para oxigenar o cérebro e tomar uma decisão. E o que é muito legal, eu sou muito pé no chão. Vamos trocar de carro. Pera, calma. Dá? Não, eu acho que não. Eu acho melhor a gente esperar. Não. Vai, vamos, dá sim, vai. Se a gente trabalha, a gente consegue. Sim. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue. Então, assim, aí eu fiquei com aquele pé atrás, né? Meu Deus do céu. Né? Será que dá? Aí a gente tinha uma quantia de valor. Eu falei, a gente tem que gastar essa quantia. Eu não quero passar cartão de crédito. Eu não quero né? Se for para abrir o ponto físico, a gente vai abrir com esse dinheiro que a gente tem. Né? E Deus vai prover tudo. Aí começa a procurar ponto. Esse aqui tem faixa amarela. O lugar é bom, mas tem uma faixa amarela na frente. Vai atrapalhar os clientes, ninguém vai parar. Aí a gente achou aquele do Tozelar, que era na calçada da minha casa. Aí todo mundo, nossa, mas a dona de lá é muito chata. A dona de lá, não. Né? Eu falei assim, o não eu já tenho, eu vou lá. 10 minutinhos de conversa, ele tava com a chave na mão. Você viu? Foi de Deus mesmo. E aí estão até hoje lá, abriram filial. E estamos lá, né? Agora tá na reforma, sábado vai ter a reinauguração. Olha aí, gente, reinauguração, gente. Mas a gente vai contar mais um pouquinho, Pri, no decorrer do... Muito linda a sua história, até tem muito de Deus mesmo aí, né? Realmente é um testemunho, né? Você tava para perder a vida, né, Pri? Desenvolveu uma doença aí, né? E foi curada, né? Isso aí, Deus é muito bom. Posso falar mais uma coisa? Pode, claro. Deixar até pro pessoal, assim, que estiver assistindo. Gente, nunca deixe que ninguém determine a sua história. Porque médicos, tanto de Birigui quanto em Ribeirão Preto, me davam 10% de chance de vida. Eu lembro disso. E os movimentos foram parando de pouquinho. Hoje eu tomo esse copo de água, amanhã eu já não conseguia mais. E o dia que eu sentei na cadeira de roda, eu falei pro Rafael, eu tô sentando. Só que daqui eu me levanto. E os médicos falavam que eu me levantava. Eu tô sentando, mas daqui eu me levanto, porque eu não nasci aqui. Sim. Então, assim, tudo é a provisão de Deus. Isso aí. Muito bom. Então, assim, nunca deixe que ninguém determine a sua história, porque a sua história pertence a Deus. Muito bom. Eu sempre costumo falar, Pri e Max, que o Flávio não gosta muito desse termo, mas eu gosto. Primeiro você vende, depois você arruma a casa. Eu adoro essa frase. O Flávio até riu aqui para mim agora, tá, gente? O Henrique também. O que acontece? Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Não, na verdade tem que ser progresso e ordem, né? Depois a gente arruma a casa, primeiro a gente vende. Com venda você resolve tudo. Sem venda você não resolve nada. Então se você vendeu, por mais que está um pouquinho desorganizado ali, você tem um dinheiro para fazer um giro, você tem um dinheiro do plano de saúde, você tem o lazer, você tem a família, depois você arruma. Depois você organiza. Eu vejo muito isso em vocês. Vocês são vendedores natos mesmo, né? E parabéns, Pri, pela sua história. Muito bonita a sua história e é realmente uma história de superação. Parabéns. Agora a gente vai ver a história do Max, e esse deve ter história, hein, gente? Porque eu vou te falar, os vídeos que ele posta lá no Instagram dele, dá vontade de comer a pizza. Esses dias eu tava vendo, eu fiquei uma semana falando pro Flávio, eu quero comer pizza. Vamos jantar pizza hoje? Porque eu vi 2 vídeos seus. Uma pizza doce, eu acho que foi de negócio de Páscoa, se eu não me engano. Não sei. Foi.
e uma outra lá. Mas o jeito que ele pegava a pizza, dava vontade de comer no vídeo. Aí eu fiquei falando, não, eu quero pizza, eu quero pizza. Enquanto a gente não pedia pizza, a gente não sossegava. Mas conta pra gente, Max, a sua história. Quantos anos você tem? Tenho 27. Olha, é muito 27. novo, gente. Cabeça muito, né? Você viu? Evoluída, E já é um empresário de sucesso, já está em expansão. A Dom Beloni, aí vai, Max, é com você. Como que você começou? Eu quero primeiro agradecer a Aline, Cafu. Obrigada. Eu chamo de Cafu porque é o Flávio, né? Mas a gente conhece ele como Cafu, a Pri, um privilégio compartilhar este momento aqui, esse tempo de mesa com vocês. Eu sempre gosto de agradecer as pessoas, com o princípio da gratidão que faz a gente crescer tanto na vida, né? E talvez pareça ser tão simples, um podcast, vamos lá gravar, mas é Deus cumprindo promessas sobre a nossa vida que foram feitas lá no passado pra gente, né? Quem diria, né? Isso, e a gente olha para trás e fala, como que Deus vai realizar isso? Da onde vai sair? Sim. Aí Deus coloca a Aline, coloca o Cafu, e para cumprir esse propósito. Eu sou muito grato, que Deus abençoe demais. Nós que agradecemos a parceria. Continue prosperando esse escritório que realmente subiu a régua da nossa empresa, nossa visão de como se comportar como empresário. E eu sou muito grato. Obrigado, Pri, também, por compartilhar esse momento com a gente. É maravilhoso ver. E eu sempre carrego essa frase comigo, tudo que nasce grande é monstro, né? Todo mundo nasceu pequeno um dia. E quando a gente, às vezes, olha a empresa trabalhando e operando com um monte de funcionários, fala assim, como começou isso, né? E a minha história foi um pouco, assim, também, cheio de altos e baixos, né? Eu sempre trabalhei com meu pai é sócio junto comigo, a gente é 50-50. E eu costumo dizer... Seu pai, com todo respeito, ele é doidão, assim, que nem você. Isso. Pirado da cabeça. Ele é igual assim? Sangue no olho também. Não deixa nada para depois, vamos resolver e pegar logo. Então, meu pai sempre foi o maior incentivador da minha vida, né? E eu trabalhava com meu pai, nós somos em cinco irmãos, todos os 4 decidiu trabalhar para fora, e eu decidi ficar com meu pai para trabalhar junto com ele. Na época, a gente tinha um espeto. A gente tinha um espetinho durante 13 anos e veio um declínio muito grande das espetarias na época. Eu lembro. Que veio bastante gente, teve bastante gente mandada embora das fábricas, uma demissão em massa, e bastante gente começou a pegar os acertos e abrir espetinho em todas as esquinas, tinha bastante espetinho. E veio um declínio muito grande da nossa espetaria que a gente tinha. A gente construiu o barracão, tudo, mas veio um declínio muito grande, onde a gente estava já a ponto de falência. Sim, sendo consumido ali por muita desesperado, loucura, sem saber o que ia fazer. Aí eu fui no Sebrae, sempre gosto de procurar o Sebrae, porque eu acho que o Sebrae é um lugar que é uma instituição confiante, né? E fui no Sebrae e falei, cara, preciso fazer um curso de gestão financeira, tem que ajudar meu pai de algum jeito. E fiz o curso de gestão financeira, conheci o pessoal do Sebrae e começou um burburinho dentro do Sebrae, vai acontecer um Empretec. Vai acontecer um Empretec. Aí fui saber mais sobre o Empretec, descobri e tal. Cheguei pro meu pai e falei, pai, tem Empretec, quero fazer. E eu trabalhava com ele já. Ele falou assim para mim, Max, eu não tenho condições de pagar o Empretec. O Empretec hoje, atualmente, é R$2.000 para fazer o curso. E naquela época, nas condições que a gente estava, era mais difícil ainda de conseguir pagar, né? Meu pai falou assim, cara... Meu pai é o maior incentivador da minha vida, assim, eu louvo a Deus pelo meu pai é meu parceiro, eu choro quando eu falo dele, eu choro, mas meu pai, assim, é tudo pra mim. E aí ele falou, cara, vou acreditar em você, vai lá e faz. Ele é assim mesmo, ele é tão bonitinho. Quando o Max vai no escritório, ele fica do lado, ele não é muito de falar, mas eu acho que ele é de fazer, né? Sim. Porque o Max, ele fala e ele fica assim, ó. É como se ele estivesse dando total autonomia pra você. Isso. Não, filho, vai lá, eu tô te dando apoio. Exatamente. Aí eu fui, o Empretec passa por algumas triagens de você fazer, né? Aí a gente passou pelo psicólogo, o psicólogo validou que eu estava apto para fazer, porque para você fazer o Empretec, você já tem que ter atingir alguns níveis de empreendedorismo. Saúde emocional, né? Aí eu fiz o Empretec. No decorrer deste curso, eu estava ali me sentindo um peixe fora d'água. Falei, meu Deus, eu sou tão pequeno aqui, e no meio desse monte de gente grande, sabe, com as empresas grandes, eu com um espetinho, né? Aí a gente usava essa nomenclatura ainda, espetinho. E o que eu estou fazendo aqui? Fiz o curso, recebi toda a informação, minha mente ficou fervilhando, saindo fumaça. Falei, agora, como que eu faço isso? Para colocar tudo isso em prática, que eu aprendi. Fui vivendo a minha vida, quando de repente tocou meu telefone, estava levando a minha esposa para o Instituto Federal, tocou meu telefone, oi Max, tudo bem? Tudo? É Edilene. Falei, Edilene? Que fez Empretec com você, posso ir te visitar?
Eu falei, tô aqui na cidade, vim comer, fui na churrascaria e tá lotado, eu queria ir. Falei, eu tô deixando a minha esposa no curso, já volto aí. Cheguei lá, ela tava lá. A Edilene é também uma pessoa que foi a mola precursora para mim conseguir. Ela é a dona da Dona Amélia em Araçatuba, ela estava no curso e ela começou a conversar, estava com o esposo, com a irmã dela ali. Ela falou, cara, isso aqui fica legal para abrir uma pizzaria. E mal sabia ela que nós estávamos num momento totalmente... E sua concorrente, hein? Pode, hein, gente? Olha, quando a pessoa tem essa visão, né? Nós estávamos numa situação... situação... Né? Concorrência, você anda junto com a pessoa. Isso. Aí a minha esposa trabalhava na Mundial. Nessa época também minha esposa foi o alicerce da minha vida, porque não tinha condições de bancar a casa, eu era recém-casado, ela trabalhava, né? Não tinha como bancar. Aí ela falou, dá para abrir uma pizzaria aqui. Eu falei assim, mas Edilene, não tem condições nenhuma de abrir uma pizzaria, nem sei como que faz uma pizza. Ela falou, não, eu posso te ajudar, dá os caminhos. Vai na minha pizzaria amanhã, que eu levo vocês lá para dentro da operação, te ensino, mostro para você como que é, e você mete a cara e vai. Eu falei, pai, vamos lá. Nunca tinha feito uma pizza. Não, nunca tinha visto nada, nem imaginava como que era fazer uma pizza. Que eu cheguei lá na Amélia em Araçatuba, eu assustei com a potência, com a estrutura que ela tinha, né? E ela passou tudo, explicou. Aí ela falou assim, olha, para a gente separar e conseguir ter mais objetivo, Max, você fica comigo e vai tirando as informações aqui mais burocráticas e seu pai vai para a operação para aprender a fazer a pizza. Aí meu pai ficou lá 10 dias fazendo o curso, né? Curso ali com eles mesmo na prática, ele ensinando, pegando todo o time do que era uma pizzaria. E depois chegamos em casa, depois desses 10 dias, sentamos, olhamos um para o outro, falei, e aí, agora, como que abre? Não tem como abrir. Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem nada. Falei para ela, tem como você me ajudar financeiramente? Falou, Max, não tem. A única coisa que eu posso é falar com o dono da Tecnopizza, que era o antigo dono da Dona Amélia, dono da Tecnopizza, que é o Sérgio, né? Se ele abre as portas para você comprar um forno e tal, porém não deu certo. Ela conversou com ele, porém o forno não era compatível do que a gente precisava, porque era o forno elétrico, a gente queria o a gás, e não deu certo. Falou, pai, e agora? Como a gente faz? Vamos pegar algum recurso, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, eu tenho uma máxima comigo, assim, um princípio que eu carrego, de nunca procurar formas, assim, de agiotagem, sabe? Eu não tenho muitas experiências não boas com isso, e eu coloquei um princípio na minha vida que falei para Deus, Senhor, se o Senhor quiser que isso aconteça sobre a nossa vida, que faça acontecer da forma mais natural possível, e que a gente não venha colocar as nossas mãos para resolver o problema. E aí um dia, antes de levar minha esposa para Mundial, para trabalhar, eu dobrei meu joelho, orei, falei, Senhor, eu não sei de onde vai vir o recurso, mas eu te peço que o Senhor coloque algum nome na minha frente, para que eu venha pedir esse recurso para abrir a pizzaria. E eu não quero que seja de agiotagem, não tinha crédito em banco, não tinha como, e quando a gente não tem crédito em banco, o caminho que a gente usa é a agiotagem, né? Isso é prático de qualquer empreendedor, vai lá e pega do agiota para socorrer. E eu lembrei de um nome, era um amigo nosso da igreja, liguei para ele foi na casa do meu pai, só encurtando a história, a gente tinha amizade de muitos anos, mas nunca de relacionamento financeiro, de nada, nunca tinha pedido nada para ele. Aí eu falei, ô Lu, eu quero abrir a pizzaria, contei todo o projeto, o sonho que a gente não tem recurso, não tem como abrir, se você puder nos ajudar, tal. Ele falou, olha, Max, eu não tenho recurso financeiro para te emprestar, mas eu tenho um cartão de crédito que você pode pegar aqui, tirou da carteira, já me deu, compra o que você precisa e começa. A gente comprou, reformamos, compramos todos os equipamentos, começou a pizzaria. Né, foi um desafio gigantesco, eu sempre falo, por isso que eu sempre digo para as pessoas veem a gente, né, bastante motoboy, passa a casa cheia, muito cheia, a gente no Instagram. Porque tem época que vocês vão lá, não tem mesa para sentar. Sim. Aí sabe o que eles fazem? Eles colocam do outro lado da rua, mesa ali, né? Aí a gente reformou a calçada, mas a gente teve dias de vender nenhuma pizza. E não e isso sufoca o empreendedor. Com o estabelecimento aberto. Aberto. E como que fica o coração do empresário? Apertado, desesperado. Mas você sempre confiava, assim. A gente confiava em Deus. Hoje não foi, mas... a nossa maior expectativa era que um dia ia vender. Só que não vendia. Não tinha condições de bancar minha casa, minha esposa que bancava. Meu pai ainda continuava trabalhando com o espeto ali e com a pizzaria junto, para não conseguir
para conseguir manter os dois juntos, até a pizzaria ir, mas chegou uma hora que a pizzaria não foi, o espeto também não foi, Sim. e a gente estava desesperado, vendia 2 pizzas, 1 pizza, nenhuma pizza, abria os aplicativos, não vendia nada, desesperado, eu montava na moto, ia andar na cidade, eu lembro como se fosse hoje, eu andava na cidade, começava a chorar, eu falei, Senhor, por que a minha pizzaria não vende? E em alguns momentos da nossa vida, e eu tô com um amigo que está empreendendo agora, eu dei esse conselho para ele essa semana, e bastante gente procura a gente, né, Max? Ajuda a gente, dá dica e tal. Eu falei para ele assim, cara, quando a gente começa, não tem como, é processo que a gente passa. Sim. Não tem como. Isso forja o caráter do empreendedor. E eu passava na rua e olhava as pizzarias, outras pizzarias cheias, os lugares cheios, e o meu ninguém. O que eu estou fazendo errado? E eu não tinha recurso para divulgar, né? Porque o que faz uma empresa sustentar de pé hoje é que as pessoas saibam que você existe. Sim. Eu sempre falo, quem vence o jogo do negócio não é o que é o mais gostoso, é o que é o mais conhecido. Sim. Né? O McDonald's tem isso também, né, Flávio? No escritório. O McDonald's não é o lanche mais gostoso. O mais conhecido vence o melhor. Exatamente. Mas a gente fala, você sabe, tem pizzarias melhores que a sua, tem açaí melhor que o seu, tem escritório bem melhor que o meu. Exatamente. Mas é o mais conhecido. É o mais conhecido que vence o jogo. Sim. Mas como que você faz para você se tornar conhecido se você não tem recurso financeiro? Porque é o recurso que faz você se tornar conhecido. Né? E nessa época a gente não tinha recurso para a gente se tornar conhecido. E eu tenho isso comigo, é muito claro na minha cabeça. Eu não devo ter o produto bom, é uma como eu posso dizer, uma responsabilidade nossa, uma obrigação. Sim. Ter um produto bom de qualidade. Acho que produto bom de qualidade não é mais diferencial para qualquer empresa. Sim. Tem muito empresário que fala, não, mas a minha pizza é a melhor, eu uso os melhores ingredientes. Cara, isso não é diferencial. Sim. Isso é uma obrigação. Quando se trata de entrar no mercado para trabalhar de forma honesta e íntegra, sim, ter um produto de qualidade é a obrigação do empreendedor. Mas essa é a sua mentalidade, Marcos, sim, entendeu? Tem empreendedores que não têm essa mentalidade desenvolvida que você tem. Uhum. Entendeu? Essa é a sua mentalidade. Então, aí a gente tinha essa visão, só que não tinha como divulgar. Por isso que deu certo, né? Aí uma oração que eu sempre fazia, e eu sempre falo isso, que eu fazia uma oração e falava, Senhor, só para o nosso nome nessa cidade. Só para o nosso nome. Eu não sei como. Eu não sei como o senhor vai fazer, porque eu não tenho recurso, eu não tenho como panfletar, eu não tenho como fazer tráfego pago, eu não tenho como mandar para influência, porque eu não tenho condições de pagar para eles divulgar, e isso não é historinha de mentira, isso é realidade, acontece com o empreendedor, acontece com os empreendedores que começam, ele não tem dinheiro de divulgar a marca dele, o produto dele é bom, a embalagem dele é boa, o nome dele é bonito, mas ninguém sabe que ele existe. Sim. E para que as pessoas saibam que ele existe, ele precisa gastar muito dinheiro para isso, né? E eu só falava isso para Deus, só para o nosso nome. Só para o nosso nome. Eu era motoboy, montador de pizza, forneiro, caixa, tirava pedido em cima da moto e ia daqui, vai de lá. Meu pai sempre ali junto comigo. E chegou a época da pandemia. Eu acho que nós somos da geração de pandemia, né? A Pri falou. Acho que nós somos as empresas que sim, eu sinto também muito. Compartilho dessas dores que eu perdi familiares no Covid, porém o Covid foi algo que fez que nós crescêssemos. Sim. Eu só de motoboy, nós partiu para 10 motoboy. Olha então, aí. Ali que começou, expandiu, foi a forma que soprou o nosso nome, a pizzaria foi, e teve uma sacada no meio dessa coisa que eu sempre pedia, Deus só para o nosso nome, e me dá estratégias para que faz o negócio fluir, né? Que me torne uma pessoa diferente como pizzaria. E na época a gente teve a ideia da caixa premiada, né? A caixa premiada era o carimbo, que a gente batia em todas as franjas ali da caixa, e o cliente recebia a caixa. E se você achasse o carimbo caixa premiada, você ganhava outra pizza. Então, isso foi o start ali da pizzaria ter explodido. Todo mundo comprar pizza. Porque a pessoa ficava nessa expectativa. Vamos comprar. Não, vamos comprar. Aí eu não era mais conhecido como Pizzaria Dom Belloni. Sim. Era conhecido como a pizzaria da caixa premiada. Aí, na época que veio... Por isso que eu sempre aconselho os empreendedores têm que, principalmente no ramo de alimentação, ele tem que acompanhar a linha da inovação, da tendência. Sim. Porque ele tem que ter esse time de mudar rápido. Sim. Senão todo mundo vai e você fica. Vocês mudam rápido. Né? Aí, então, o Max, gente, desculpa te interromper, ele tá com uma estratégia, aí você abre no Instagram, ele tá fazendo outra coisa, aí ele tá em outra coisa. Vocês sempre estão inovando de promoção, questão de... Né? A nossa empresa deve ser, né? A nossa pizzaria, eu falo para o Paulo e para todo que pertence à minha equipe, a nossa pizzaria ali é um laboratório.
A gente precisa testar. Não tem fórmula pronta. Max, qual que é a fórmula pronta de você vender 400 pizzas ou 500 pizzas numa noite? Não tem fórmula pronta. É teste. Testou, validou, põe. Testou, validou, põe. Tem estratégias que não vão dar certo. Funcionar. Teve estratégia que a gente fez que não funcionou nada. Então a estratégia da caixa premiada funcionou muito naquela época. Deu boom que fez a gente se tornar conhecido na época na pandemia, só que chegou uma hora que foi caindo isso. Eu falei, e agora? O que eu faço? Vou bater na entrega mais rápida da cidade. Porque estava todo mundo em casa, todo mundo pedia delivery, era o que todo mundo queria, porque naquela época estava todo mundo entediado, queria receber as coisas rápido. Quando que era 6 horas, eu já tinha 20, 30 pedidos na tela para produzir. E os pizzaiola, a galera da cozinha ainda estava se preparando, já tinha pedido. Então a gente já começava a noite com 50 pedidos. Então na pandemia era isso. Então o que eu podia fazer para ser diferente? Vamos bater em cima da entrega rápida. A gente bateu em cima da entrega rápida por muito tempo, entendeu? Então foi assim que a gente foi indo e construindo a nossa marca. E como que foi a mudança do prédio que vocês estão hoje? Porque é muito lindo aquele lugar. Gente, aquele lugar dá vontade de entrar, de ficar lá. A gente vai bastante lá com a nossa família. Eu acho que é um dos únicos lugares que você consegue chegar, comer uma boa comida, assim, né? Sim. Porque é diferente lá. Eu acho que vocês devem ter feito uma pesquisa aí de campo, sim, né? a gente carrega como e não é historinha, né? Como essência da nossa vida, minha vida, do meu pai, a gente promover momentos ali inesquecíveis para as pessoas. Eu entendo que eu mexo com o sentimento e marca a história da pessoa. A gente precisa entender como responsabilidade de restaurante. É no restaurante que a gente escolhe onde a gente vai pedir a nossa esposa em namoro. É verdade. É no restaurante que a gente marca um pedido de reconciliação. É no restaurante que a gente marca um encontro com a pessoa que a gente está de paquera. É no restaurante que a gente leva o nosso filho para comemorar. Então, a gente, como empresário, nós estamos responsáveis diretamente para marcar ou destruir a experiência da vida de uma pessoa. Como empresário do ramo alimentício, porque a comida é sinônimo de felicidade. Exatamente. Então, eu tenho essa consciência comigo. A gente é responsável por isso. Então, quando a gente criou a Pizzaria Dom Belloni, não vou falar, Max, você já tinha essa intenção? Não. Mas era da nossa essência isso, carregar isso mesmo. E a gente demonstrava isso todos os dias. Então, no projeto, na hora onde a gente foi desenhar o projeto, a gente queria que transmitisse isso para as pessoas. Nossa intenção como empresa é atender famílias. Mas para vir para o prédio para cá, a gente tentou abrir uma outra unidade na época e não deu certo. Foi um ataque que a gente deu de empreendedorismo, falou, vamos abrir outra unidade, achando que a gente estava pronto demais para ir, vamos expandir. E vamos expandir, vamos, abrimos a outra unidade, não deu certo, e agora, o que nós faz? Volta para onde a gente era, na Cidade Jardim, ou a gente entrega o ponto? Para a gente conseguir aquele ponto, todo mundo sabe que o Frangalho ficou ali muito tempo, Verdade. né? 20 e poucos anos, né? Verdade. Ele ficou ali. Então, ficou muito tempo fechado. E o seu José, que é o proprietário, que é um anjo de Deus na nossa vida, ele foi bastante resistente em liberar na época. Porque, deixa aí fechado e tá tranquilo e tal. E muita gente procurava ele não autorizava de alugar. Aí ele autorizou pra gente, alugar pra gente. A gente montou essa pizzaria, não tava dando certo. A gente pensou por várias vezes, vamos entregar o ponto? Vamos descer pra lá? E teve um dia que, numa conversa, meu cunhado trouxe, cara, posso te dar um conselho? Se você trazesse a Dom Belloni pra cá, integrasse a Dom Belloni junto com essa pizzaria que você está agora, e devagarzinho você vai tirando essa pizzaria de cena e deixa só a Dom Belloni. Sim. E foi a luz do fim do túnel. Então eu trouxe toda a equipe da Dom Belloni para junto ali e comecei a operar. Nossa, que legal. A pizzaria, que era da marca Donatella na época, só salão, e a Dom Belloni operava delivery. Entendi. Até ir a equipe ali se ajudando. E como a equipe veio de lá de baixo para de cima, então ficou muito forte ali. Entendi. Aí a gente começou ali e tal, daqui a pouco eu tirei a logo da Donatella, encerrei as atividades da Donatella, coloquei a Dom Belloni e comecei ali a trabalhar na Dom Belloni, vai. Sacada, hein? E aquele terreno também, quando a gente foi adquirir o terreno, eu confesso que quando que a gente foi ali, eu não vi aquele terreno. Por isso que eu sempre peço para que Deus expande a nossa visão. Tem uma passagem na Bíblia que Jabes fala, ele vai fazer uma oração e fala, Senhor, amplifica os meus termos, faça que eu enxergue coisas que eu não estou enxergando aqui, porque a gente precisa enxergar as oportunidades. Sim. E eu não vi aquele terreno. Quando a gente estava trabalhando ali, eu não vi aquele terreno. O mato era grande, não tinha nem perspectiva. Teve uma vez que eu parei a moto, olhei e falei assim, é aqui.
do lado. Aí começamos com negociações, compramos terreno, construímos e estamos ali hoje. Hoje é nosso, pela graça de Deus, ainda tem bastante débitos para serem honrados, né? Bastante coisa para pagar, mas construímos ali, estamos ali até hoje, agora estamos com expansão. Hoje, eu vejo que é o momento, e agora que eu estou indo buscar, estou com mentoria, consultoria, e estou vendo que eu não estou preparado ainda para expandir, estou preparando a base, Sim. Porque quando você vai, você precisa, eu tenho isso comigo, é bem complicado quando você vai ter que voltar, isso causa muitos danos, Sim. acontece, né? Acontece isso, porém, mas se a gente puder calcular, que a gente aprende no Empretec, Sim. calcular os riscos mínimos possíveis para você dar a sacada certa, você tem que estar preparado, né, para fazer isso fluir. É verdade. Então, a gente agora está com um projeto de expansão, a ideia é vir com a visão do Outback, a gente Olha tem aí. essa visão de Caramba. sócio operacional, Sim. nas linhas mais não muito técnicas, para o pessoal entender. Sim. Trazer esse plano de carreira para os meus funcionários. Então, a gente Sim. está formalizando, igual o escritório está sendo participando disso, regularizando toda a parte fiscal, regularizando toda a parte de registro de Sim. funcionário, tudo que precisa, o que não precisa, o que tem que pagar, o que não pagava, vamos Exatamente. pagar, vamos regularizar. Então, a gente estou com uma consultoria agora com o Sebrae de gestão de pessoas, Muito bom. estou estruturando tudo, regulamento interno, organograma da empresa. Então, eu estou vendo que realmente a gente não sabia nada. Isso é humildade, né? Porque tem gente que não estrutura isso. Fala, não, tem que abrir. Vocês já conquistaram, já chegaram onde você querem chegar. Eu sei que você quer muito mais. Uhum. Mas em vista do que você falou, né? De como você iniciou o sonho, né? Que hoje, gente, vocês são muito grandes, né? Uhum. Então, é humildade isso. E eu costumo falar, Max e Pri, né? Que a intensidade, ela distorce o tempo. Então, a gente sabe que tem pizzaria mais velhas que você, Sim. açaiteria mais velhas que você, e até escritórios mais velhos do que a Parâmetro. Só que vocês são, e a gente também, nós somos intencionais. Ou você, Pri, é apaixonado por açaí, sabe? Eu já aprendi muito com você, com o Rafa lá conversando, e você também, Max, sabe? Então, vocês são muito intencionais no que vocês fazem, né? Vocês falaram da pandemia. O nosso escritório ele também surgiu na pandemia, tá? 2020 para 2021. Eu lembro que as empresas mandaram os funcionários home office, né? Todo mundo foi ficar home office, porque não podia trabalhar em operação. E aí eu lembro que em casa, fazia acho que 4 meses que a gente estava sem receber salário, né? CLT. E aí eu li um livro, que eu sempre indico esse livro, se chama Comece por Você. E aí lá eu aprendi umas noções de marketing, noções de você fazer aliança com pessoas importantes, que nem você, no caso da Dona Amélia, sim. Né? Se aliançar, você também, né, conhece bastante gente. E é muito bom. Enquanto tem uns chorando, tem outros vendendo lenços, né? Então vamos correr aqui, que o nosso tempo é curto, o Max precisa dar uma saidinha. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês para a gente encerrar, tá? Eu vou perguntar primeiro para o Max, por causa do tempo, tá, Max? Depois eu vou perguntar para a Pri. Max, a segunda pergunta aqui, na verdade, você já respondeu, já até... Só que, assim, você passou momentos de dificuldade nessa linha do tempo, né, da sua história. Com certeza você passou. Qual foi a maior dificuldade, assim, aquela que você falou, não, agora Deus, ele tá me provando, eu preciso passar disso daqui, que você sabia que era uma prova, qual foi o que você fez para resolver aquilo? A maior dificuldade que a gente passou é o que você disse no início do podcast, nenhuma empresa subsiste sem venda, e isso sufoca, dá gastrite, dá dor de cabeça, dá calvície, igual eu tô, calvo, dá tudo. A ausência da venda é sufocante. Então, acho que foi a maior dificuldade que eu tive, em primeiro ponto, depois a gestão de pessoas, né? Sim, Depois de lidar com gente, funcionário, tem um monte de experiência que, meu Deus, vai 3 dias para eu contar. Mas o dia que eu vendi nenhuma pizza, a gente chegou, estava sentado eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, nós sentamos num volta de uma mesa, e meu irmão levantou para montar a banca, que a gente fala, os potinhos de ingrediente. Eu falei, não monta. Bancada. Não monta. Não monta porque vai ficar muito tempo lá, e se ficar muito tempo vai estragar. Então espera cair o pedido, que a hora que cair o pedido a gente produz. E nisso passou a noite, passou 6, 7, 8, 9. A pizzaria ficou limpa. A cozinha ficou limpa. Não tinha nenhuma farinha no chão, não tinha nenhuma massa, não tinha um saquinho, não tinha nada. Você pode abrir pra gente, Max, quantas pizzas vocês vendem por dia? Sim, num sábado, que é o dia que mais vende, a gente já chegou no ápice de uma produção aí de até 700 pizzas. Uau!
na noite a gente produzir assim, já aconteceu. É difícil conseguir produzir tudo isso, né? Mas a gente já conseguiu já produzir isso. Mas nesse dia, quando a gente olha para trás, a gente vê que, meu Deus, é um desespero. Sim. Desespero total. Minha mãe começou a chorar, meu pai mais fechado saiu de canto, eu cheguei em casa, falei para minha esposa, e agora o que a gente faz? Meu irmão era novo ainda na época, né? Ficou desesperado. Acho que a venda é desespero. O que eu fiz para sair disso? Foi a sacada que eu tive de entregar panfleto na rua. E eu, nesse negócio, não vende, uma das milhares de sacadas que a gente tem entrega panfleto na rua. Sim. Fiz panfleto, eu mesmo entregava, só que é engraçado, que foi onde o start de eu perder a vergonha de falar nas redes sociais. Eu não gostava, odiava iPhone, era militante contra iPhone. Tenho raiva. Tinha raiva, para mim iPhone era coisa de gente metida, né? Não gostava de iPhone, andava com o meu celularzinho, não gravava nada. E o panfleto também, eu sou muito tímido. Parece, mas eu sou muito tímido. Não parece, né? Mas eu sou muito tímido e comecei a entregar panfleto na rua. E quando eu via alguém que eu conhecia, eu escondia atrás dos carros, com vergonha. Entregava os panfletos, eu andava com a minha bezinha, colocava meus panfletos dentro do baú, deixava minha esposa na Mundial e saía entregando no Tozelar. Aí a hora que eu via alguém, eu escondia, ficava com vergonha. Aí teve um dia que eu fiquei pensando, falei, cara, ninguém paga minhas contas. Ninguém vai pagar suas contas. Verdade. As pessoas dão palpite, as pessoas apontam, as pessoas falam isso, falam aquilo, você não está fazendo certo, a pizza está feia, está mal assada, não sei o quê. Mas no final das contas, quem paga as suas contas é você mesmo. Então, na hora de eu gravar um stories, toda vez essa voz vem lá de 5 anos atrás e fala para mim, ninguém paga as suas contas. Então, grava, aparece, fala, demonstra. Então, onde que eu fui perdendo a vergonha. Aí o povo começava a gritar, ô Max, filho, tô aqui, vai, então pega o panfleto, come a pizza lá. E fui perdendo a vergonha, fui entregando o panfleto, fui falando, e falando da pizzaria, falando, e entregando o panfleto, e aí daqui a pouco comecei nas redes sociais, eu tenho o primeiro stories que eu gravo, parecia que o celular tava mergulhado na banha numa margarina, assim, tava a câmera tudo manchada, e eu apareci na câmera, tudo, mas comece, desse jeito mesmo. Aí teve que comprar um iPhone. Tive que comprar um iPhone. Comprei um iPhone, comprei luz, comprei tudo, um monte de coisa, e hoje a gente tem conteúdo. Max, a gente vai fazer algumas perguntas aqui para você, só para a gente finalizar, porque você tem horário, tá? Tem 10 minutinhos aqui, você precisa sair, tá? Aí a gente continua com a Pri, tá? Vamos lá, Max. O nosso tema é produto de qualidade igual a sucesso. Você já respondeu também no início, né? Vocês dois trabalham com produtos de linha premium mesmo, a gente conhece ao comer, né, o produto de vocês, tudo, a gente sabe. Isso é primordial, trabalhar com produto de qualidade. Sim, é o mínimo, né? Para quem é o que você falou, uma coisa muito importante. É honestidade com o cliente, né? Isso. Já pensou, você chega num restaurante, a gente assiste às vezes reality show daquele Eric Jacan. Eu quero um filé mignon, dá outra carne pro cara, não é filé mignon, engana o cliente, né? Então, hoje, vocês têm como princípio o produto de qualidade mesmo. Não é diferencial. Para mim, não é diferencial. Para mim, é minha obrigação. Eu tenho que servir qualidade para o meu cliente. Dentro das condições de posicionamento de marca, né? Mas a qualidade tem que estar. Eu não tenho que fazer. E isso não é qualidade só de comprar a melhor marca. Não é qualidade desde a hora do preparo, qualidade da limpeza da cozinha, qualidade, eu falo, existe uma máxima, eu já ouvi alguns donos de restaurante falar, que quer comer limpo, come em casa. Isso é uma tragédia o dono de restaurante falar isso. Sim, porque como você citou o Jacan, e tem milhares de restaurantes que é desse jeito. Eu tenho comigo e falo para minha equipe, e nas reuniões que eu faço, quer comer limpo, come aqui na pizzaria do Melone. Se a gente não tiver responsabilidade, igual a gente vimos ontem em Araçatuba, uma menina falecer com contaminação de alimento, por conta, não sei, enfim, mas é uma responsabilidade nossa, as pessoas estão ingerindo o nosso alimento. Então, a qualidade começa aí, desde o preparo, desde o uniforme, da higienização, da responsabilidade, da barba feita, do cabelo cortado. Olha aí, bem além mesmo. Vamos lá, qual que é a pizza que mais sai lá? A pizza que mais sai é a moda do patrão, que é eu que criei. Anota aí, Flávio. A moda do patrão e a contrafilé ao alho, que agora foi meu pai que criou. A doce banana nevada e torta, cheesecake, torta de limão, tá saindo bastante também. Então peçam, hein? Vamos lá, Max. Quando a gente se conheceu, na verdade a gente se conhecia antes, né? Por causa do Flávio e tudo mais, vocês, né, hoje são parceiros do escritório. Em poucas palavras, assim, pra gente resumir, como você pode falar
que a Dom Belloni ela melhorou no quesito de percepção, né, como um todo, percepção contábil mesmo da sua empresa, fiscal e tudo mais, depois que vocês começaram a nossa parceria? Cara, eu acredito que eu sempre falo pro meu pai e pro Paulo, depois que a gente começou com vocês, a gente trouxe seriedade pro negócio e viu que empreender não é brincadeira. Sim. Né? E a gente, na questão fiscal, a gente era totalmente negligente, não sabia de nada, não tinha informação, e o que vocês fazem que é muito interessante, que mudou, vocês pegam aquilo que é insuportável de ouvir para o empreendedor, porque o empreendedor incomoda falar em pagar imposto, né? O promotor cutuca o empreendedor, ele fica revoltado com o governo e milhares de coisas, mas infelizmente é o jogo, tem que pagar. E vocês pegam isso, que é burocrático e chato de ouvir, e transmite isso de uma forma calma. Sim. Calma, nós vamos construir esse caminho junto. Então, vocês trouxeram isso pra gente. Eu acredito que não é um braço, eu acredito que é uma sustentação. Exatamente. E quando eu olho agora, eu vejo que realmente foi a melhor escolha que a gente fez para a questão de expansão. Sim. Primeira coisa que o meu mentor perguntou, que é especialista em expansão, quem que é o seu contador? Você está bem estruturado? E hoje a gente não presta atenção nisso, mas a contabilidade de uma empresa, desde que ela tenha 1 funcionário, ou 10 ou 30 funcionários, precisa de um contador que preste um serviço com excelência. Sim. E que entenda isso. E então, que consegue traduzir isso para você. Exatamente, tem que traduzir na nossa língua, porque a gente é doido, né? A gente é doido. A gente pensa em promoção, a gente pensa em contratação, a gente pensa em iFood, a gente pensa em um monte de coisa e a gente não sabe nada de contabilidade. Verdade. A gente pensa em tem que dar olerite, tem que pagar o adicional noturno, tem que pagar o quê? O que não tem que pagar, o que tem que pagar, tem que participar do sindicato, não tem, como que funciona. Então, os escritórios não fornecem isso. Sim. Então, aquilo que você me disse... E leva como se fosse uma burocracia. Isso. Mas não é só burocracia, só burocracia. E vocês prestam uma assessoria. Sim, isso. Então, aqui o trabalho que a Paty desenvolve lá com o Paulo tá nas nuvens. A Patrícia é a mentora do Paulo. Tá nas nuvens, porque qualquer pergunta já responde ali, e o funcionário pergunta, e a gente não sabe, vai fazer uma rescisão. Eu mesmo trabalhei, acho que 2 anos. De falar, né? Eu trabalhei 2 anos de CLT, trabalhei menor aprendiz na CRIM e outros bicos que eu fiz. E eu nunca peguei uma rescisão na minha vida, foi 2 ou 3 rescisões, então eu não entendo de rescisão. Sim. Se o escritório vem e traz esse respaldo para você, você fica mais respaldado e passa mais seriedade para sua equipe. Sim. Né? Então, a contabilidade que vocês apresentam e entregam para a gente é acima da média. Muito bom. E eu falo para meus parceiros e sempre indico, a galera que estiver ouvindo também, se vocês quiserem vir integrar esse time aqui da Parâmetro, não é porque eu conheço o Flávio ou a Aline, mas realmente está entregando um serviço aí acima da média. A gente fica feliz, né? Porque essa é a nossa intenção mesmo, é vocês crescer. Não é interessante para a gente pegar uma empresa, né? Só mais um CNPJ no escritório. A gente não faz isso, tá? Sim. Então a gente só vem se realmente o empresário ali quiser construir um propósito, né, com o escritório. Sim. E é isso aí. Ô, Max, agora para finalizar, para a gente liberar você, para a gente ficar com a Pri, agora eu quero o seu momento. Você vai lembrar lá atrás, quando você entregava o panfleto e tinha vergonha. Ô, Max, você vai virar para aquela câmera aqui e você vai fazer você vai agora falar um pouquinho assim, um tempo mínimo. Uma frase motivacional para a gente gerar um corte. Qualquer assunto que você quiser. Vamos lá, fala agora para essa câmera aqui. Eu vou falar o que eu sempre falo. Tudo que nasce grande é monstro. Espere o processo. Não tenta cortar caminho. E confie em Deus, porque no final as coisas dão certo e se encaixam. É isso aí. Max, muito obrigada, tá? O Max tem um compromisso, gente, agora, tá? Muito importante da família dele. A gente agradece, Obrigado. Tá? Nossa parceria. História linda, de sucesso mesmo, tá? Manda um abraço lá pra sua família. Dom Belloni é sucesso, tá, gente? E agora a gente vai ficar com a Pri. Deus abençoe, pessoal. Fico com Deus. Obrigado. Desculpa ter que sair, mas tô com um bebezinho lá na barriga. Preciso ver o que é lá. Vamos lá agora continuar com a Pri. Pri, vamos lá, hein, Pri? Assim como eu perguntei, né, para o Max, ele disse, né, falou do momento de dificuldade que ele passou. Qual que foi o maior momento de dificuldade, assim, do pé de aí a sair da Pri? Você falou, nossa, agora Deus está me provando, eu preciso permanecer aqui, senão eu não vou viver a promessa. Que você lembra, assim, que foi muito forte para vocês. E como vocês fizeram para resolver? Então, como o Max falou, né, a vida do empreendedor, isso é diário, para bem dizer, nesses momentos de desespero. Mas também, como ele falou também, né, eu sempre fui muito tímida, eu sou tímida, né? E quando eu comecei na rua, me perguntavam, você não tem vergonha? Aí eu falava assim, vergonha eu tenho, mas eu tenho mais vergonha de bater na sua porta e pedir um leite emprestado.
E esses tempos atrás, não faz muito tempo, a gente passou uma semana, assim, escasso, assim, nas vendas, né? Vendendo muito pouco. A gente tem muito funcionário, tem que pagar os funcionários, tudo. Então, a gente tem, né, prioriza isso. E as nossas contas de casa estavam muito atrasadas, assim, muito... E o Rafael pegou e falou assim, a gente estava com bastante pote de 2 litros, a gente tinha comprado, na época a gente ainda não estava produzindo. E aí o Rafa falou assim, pega aqueles potes e vamos queimar. Né? Vamos fazer uma promoção, vamos vender menos do que a gente pagou para poder vender, para fazer dinheiro girar. E aí eu fiquei brava, falei, não vou fazer isso. Eu vou vender um negócio mais barato do que o valor que eu paguei para vender, para fazer um dinheiro, e a semana que vem eu tenho que comprar de novo. E desde o começo que a gente começou, eu sempre estive comigo que todo mês eu compro 2 cestas básicas para fazer uma doação. Só que eu não divulgo isso, porque tem muita pedição. Sim. E tem gente que a gente sabe que precisa e tem gente que pede porque é acostumada a pedir. Então, eu compro a cesta básica, deixo dentro do porta-mala do meu carro. Eu escutei uma conversa, fulano tá precisando, tá aqui. E fazia quase um mês que eu tava com uma cesta básica no porta-mala do meu carro e não aparecia ninguém. E eu falei assim, gente, nunca aconteceu isso. E nesse dia eu peguei e fiz uma oração antes de dormir. Eu falei, Deus, era numa sexta-feira. Eu falei, eu preciso de um milagre. Na segunda-feira a gente tinha uma conta muito alta para pagar e não tinha dinheiro na conta. Eu falei, eu preciso de um milagre. E o Senhor vai mostrar para mim que o Senhor vai fazer esse milagre. Mas o Senhor vai mostrar para mim colocando uma pessoa no meu caminho para mim doar essa cesta. Passou o sábado o dia inteirinho, as vendas melhorou no sábado, mas não apareceu ninguém com essa cesta, para doar essa cesta. Faltava 10 minutos para as 11, a gente fecha às 11. Uma criança mandou uma mensagem no celular para mim. Você pode me doar um açaí? Porque eu tô com muita vontade de tomar um açaí, sou eu e meu irmãozinho, e minha mãe não tem dinheiro para comprar. Eu falei, tá, pode me doar? Não, pode vender fiado até o dia 20. No dia 20 minha mãe paga. Eu falei, não vendo fiado. Eu te dou, mas manda o seu pai. Cadê o seu pai? Cadê a sua mãe? Estão aqui. Eu falei, então você manda o seu pai vir buscar aqui a sua mãe. Eu não vou cobrar, eu vou te dar. Aí a mulher pegou o celular e falou assim, olha, eu vou ver com algum vizinho se consegue me levar, porque eu moro um pouco longe. Sim. Mas eu vou ver, a gente tem um carro aqui que não sei o que tem, mas tô sem combustível. E foi, o pai, a mãe e as 2 crianças. Minha mãe grávida. Nossa. Aí chegou lá, ela, olha, te agradeço de coração, não sei o que tem, realmente, ele está a semana inteira me pedindo açaí, eu não tenho dinheiro, meu marido começou a trabalhar agora, ainda não recebeu, não sei o que tem. Aí eu olhei pra ela e falei assim, você precisa de uma cesta básica? Eu preciso. Eu falei, eu tenho uma dentro do carro, eu vou te doar. Aí ela começou a chorar, ela falou assim, você acredita que um vizinho meu comprou um lanche pro meu filho e pediu pra gente ir buscar na lanchonete. E chegou lá, o cara me ofereceu uma cesta básica em troca de eu sair com ele. Isso ela me falando chorando. Ela falou, moço, eu tô passando necessidade sim, né? Tô com uma vida financeira hoje em dia muito difícil, mas eu não sou desse tipo de mulher. Sim. E foi incrível aquele final de semana que no domingo Deus fez o milagre, que na segunda-feira a gente tinha o valor exato, olha aí, da dívida que a gente então, tinha para pagar. Em resumo, no momento de dificuldade de vocês, em vez de vocês murmurarem, né, vocês reclamarem mesmo, né, da situação e tudo mais, fizeram aí do limão uma limonada, né, Pri? Ainda ajudou os outros ainda e Deus honra vocês, né? A honra veio depois. Aí sabe aquela hora que você tá bem desacreditada, você fala assim, pai, né, Deus, eu sei que o Senhor tá me ouvindo. O Senhor nunca me desamparou, mas se o Senhor estiver me ouvindo, mostra para mim, coloca uma pessoa no meu caminho. E Deus colocou na mesma hora. Deus, ele mostra assim. Ô, Pri, qual que é o combo de açaí que mais sai lá? O combo, assim, de copos é o do Ogério. É o Mania, que ele é o tradicional. Já manda um alô pra ele. O Mania, que ele é o tradicional, né? Que é o leite condensado, que leite em pó e a fruta. E o do Ogério, que ele virou a sensação do momento. Que ele é o creme de ninho, que é o item mais vendido do nosso cardápio, né? É aquilo que a gente não pode ficar sem e não pode trocar a marca. Verdade. Então ele é o creme... Nunca mais pode trocar a marca. Nunca mais pode trocar a marca, porque se troca a marca, é dor de cabeça. Perceber.
Que legal. E como o Max falou, eu também acredito nisso. É uma obrigação nossa trabalhar com produtos de qualidade. Sim, vocês sempre trabalharam, né, Pri? Eu lembro que no comecinho, eles até teve mesmo o Rafa falava bastante pra gente, teve mesmo essa dificuldade de capital de giro, porque os produtos que eles compram é linha premium, é caro Sim. mesmo os produtos, entendeu? Então eles não, e todo mundo falava, eu vou lá comprar açaí da Pri, o açaí da Pri é mais caro, mas não tem igual. Não tem igual. Ele é um pouquinho mais caro, mas não tem igual, é diferente. E a gente tá nessa linha tanto Não é um desde açaí aguado, desde não que nós forma gelo. começamos com o açaí. Então, nós comprávamos, né, o açaí de uma empresa. E tem várias empresas na região que fornecem açaí. Porém, todos que a gente martelava em trabalhar, não dava certo. Tinha uma marca específica que era o mais gostoso. Agora nós estamos produzindo. Nessa faixa que a gente está produzindo, o que a gente descobriu? Todas as marcas trabalham com uma porcentagem de açaí. Sim. Né? E o restante é os outros complementos. Xarope de guaraná, água, saborizante. Então, nós estamos entrando com uma linha que a nossa porcentagem de açaí ela é maior. Né? Então, ele, né, para quem acompanha a gente, deve já ter percebido, é um açaí mais cremoso, ele Sim. é mais consistente, ele tem Ele é um mais sabor. escuro, né? Ele tem um sabor. Tem mais sabor, isso. Né, para manter a qualidade. Muito bom. Né? E no sorvete também. A linha premium também, ela entra também no sorvete. É verdade, eles têm sorveteria artesanal, gente. Eles fabricam o próprio sorvete, hein? Muito bom, viu, Pri? Parabéns. Ô, Pri, vamos lá. Pra gente finalizar aqui, né? Tem mais 2 etapas. A gente também acompanhou vocês, não muito no início, mas depois. Vocês realmente venderam para depois arrumar a casa. E na hora que precisou arrumar a casa, né? Se tornou parceiros aí do Escritório Parâmetro. Conta um pouquinho, Pri, o que melhorou a percepção de vocês quando vocês se tornaram clientes do Escritório Parâmetro, né, assim como o Max também. Qual foi a sua percepção? O que melhorou você, não só você como o Rafa, que é teu esposo sócio, né? Como que foi isso daí para vocês? Para nós foi um grande divisor de águas. Né? Entrar na Parâmetro foi assim algo, porque nós estávamos num outro escritório que não dava assessoria nenhuma, né, para nós assim. Sobre contabilidade, como o Max falou, a gente tá aqui para vender, né? Contabilidade, burocracia. É com outra pessoa. E a gente chegou com a casa bagunçada. Totalmente fora de ordem. Estamos, né, colocando, né, de Sim. pouquinho em pouquinho. Né? Mas para nós foi um grande divisor de água, sim. Eu percebo, assim, que o nosso salto que a gente deu em crescimento empresarial, né, e a mentalidade de empresários foi após, né, o escritório Parâmetro. Sim, eles abriram uma filial, né? Depois que eles entraram no escritório, eles abriram uma filial, regularizaram essa filial, né, Pri? Sim. Investiu em maquinário e tudo mais, né? Montou realmente ali uma segunda grande loja, viu? Parabéns, vocês estão de parabéns. E assim, outra coisa, até que ia falar pro pessoal, a Aline, né, o escritório Parâmetro, tem coisas até no pessoal, né, Aline? Verdade. A gente já ligou pra Aline mais de 10 horas da noite. Aline do céu, tá Verdade. Conselheiros. E a gente tem esse respaldo. E dormir em paz, né? Sim, dormir em paz. É isso aí, gente, é parceria. Escritório de contabilidade consultivo, que é o caso da Parâmetro, é diferente de uma contabilidade tradicional, que só entrega a burocracia ali e você, como o Max falou, você só fica pagando e não sabe como está a saúde do seu negócio, né? Até então, semana passada, a gente fez uma reunião com o Rafa, seu ano vai fechar assim, e eu tenho certeza que ele está mais tranquilo, que é uma Sim. dor de cabeça menos, né? Mas a gente fica muito feliz de ter vocês, tá, Pri, como parceiros mesmo, e vamos crescer junto, tem que crescer, senão não está fazendo certo. Ô, Pri, agora, para a gente finalizar, é um momento que você também vai lembrar quando você vendia açaí no isopor. Isopor emprestado. Emprestado ainda. Ô, Pri, vamos lá. Assim como o Max, você vai olhar para essa câmera aqui e você vai falar, para a gente gerar um corte depois, sobre qualquer assunto, tá? Fala aí uma frase motivacional, algo aí que te toque que você quer passar para o público, para gerar um corte, hein, Priscila? Vamos lá. Então, assim, como eu falei no começo, nunca deixa que ninguém determine o seu futuro, a sua história de vida. E nunca coloca limite nos seus sonhos. Porque o que eu vivo hoje, eu nunca imaginei que eu viveria isso nem nos meus mais lindos sonhos. Olha aí, muito bom.
Essa é a Pri, da Açaí da Pri. Pede aí a Açaí da Pri. Pri, muito obrigada, tá, pela participação de hoje. Você gostou, Eu que Pri? agradeço. É o primeiro de muitos, viu? A gente vai fazer outros, tá? Você gostou? Gostei. Tá mais tranquila? A Pri tava nervosa, gente. Sua história é linda, tá, Pri? Muito obrigada, tá? É uma honra pra gente você estar aqui, tá? O crescimento de vocês é o nosso também, você Uma sabe honra disso. estar participando. E vice-versa, tá? Você sabe que é recíproco. 15 anos de amizade, né, Pri? Obrigada, tá, Pri? Obrigada por esse podcast. Com certeza vai inspirar muitas pessoas, tá bom? Obrigada. É isso aí, gente. E nós encerramos o 3º episódio da Parametrocast, tá? Agradeço vocês aí, curtem, comentem, tá? Se você gostou desse vídeo. E vão lá seguir os nossos parceiros, tá? Segue o Instagram da Pri para vocês verem novidades. E o melhor do açaí, o Dom Belloni também, a pizzaria Dom Belloni é a melhor pizza de Birigui, gente. Muito obrigada, tá? Até a próxima!